Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. ¿Vamos a estudiar la lengua española? Vale, então vamos a empezar. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar aí um pouco do contraste que ocorre na região de fronteira, especialmente aqui na nossa região, no Acre, tá bom? Nós vamos falar de um fenômeno chamado portunhol, ou portunhol em espanhol. E eu pergunto para você, caro estudante, você sabe me dizer o que é o portunhol? Já ouviu falar nesse termo? Provavelmente sim. Para darmos início a essa aula, vamos fazer uma contextualização aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, usar um aplicativo aqui. Vamos lá, slide na tela. Vamos navegar um pouco aqui no Google Earth. Google Earth é um aplicativo aí, um software que é um Google Maps avançado. E você consegue verificar algumas regiões aqui. Então, destaque aqui, pessoal, olha aí, observem bem. Nós temos aqui a Ciudad de Cobija. Cobija, para quem não sabe, é a capital de Pando. Pando é uma província, um estado da Bolívia, tá bom? Então, Cobija é a sua capital. Aí, Cobija, ela faz fronteira aqui, ó, dividida pelo rio Acre, com a cidade de Brasileia, município de Brasileia. Brasileia, que é um município acreano, né, um dos 22 municípios, e ele faz divisa com a Bolívia, separada somente aqui, né, pelo rio Acre, tá bom? Separado por uma ponte. Aqui mais abaixo tem a região de Epitassolândia. Região de Epitassolândia, que também é um município do Acre. Faz fronteira também com a Cobija, tá bom? Tendo em vista aí que é Brasil e Bolívia, né, separando, então é a fronteira aqui com a Cobija também. Mas lá no Alto Acre tem região de Assis Brasil, região essa de Assis Brasil, que faz fronteira também com um município, só que no caso não é boliviano, tá bom? Município peruano. Então, eles fazem fronteira aqui também com o município do Peru. Então, observe, nós temos, né, o Brasil, aqui o Acre, ó, aí temos Bolívia e Peru. Então, Assis Brasil aqui faz fronteira com o Peru. Cobija faz fronteira com o Brasil. Cobija é uma cidade boliviana. Ah, professor, e o que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Tem tudo a ver, tá bom? Por quê? Porque nós estamos falando de um fenômeno que ocorre especialmente em região de fronteira. Eu trouxe aqui para o Acre, mas isso ocorre em todo o Brasil. Por exemplo, Bolívia também faz fronteira, Paraguai, perdão, faz fronteira com Mato Grosso. Uruguai, na cidade de Rivera, faz município com o Rio Grande do Sul. E em outras regiões do Brasil aí que faz fronteira com algum país hispanohablante, especialmente aqui da América Latina. Então, nessas regiões, ocorre um fenômeno chamado portunhol. É um fenômeno linguístico, tá bom? Porque ele ocorre na língua, nessa comunicação entre as línguas. Ou seja, eu tenho o português em constante diálogo, em constante interlocução com o espanhol e vice-versa. Essa relação entre as pessoas que moram, que vivem de um lado e trabalham no outro, ou estudam do outro lado, ou seja, eles vivem migrando de um lugar para o outro, a migração pendular, aquela que é diária. Então, essas constantes trocas linguísticas, elas acarretam que geram um fenômeno chamado portunhol. O que nada mais é do que um fenômeno linguístico que consiste em uma variação por conta da comunicação entre as duas línguas. Ou seja, é um fenômeno natural. Eu já ouvi por aí muitas pessoas dizerem que o portunhol é um espanhol errado. Nós temos que tirar esse conceito do espanhol errado, tá bom? Porque existe um fenômeno chamado variação linguística. A gente não pode colocar que uma coisa é certa ou errada. O portunhol não é um espanhol errado, é um espanhol falado de maneira diferente por conta do contato entre duas línguas. Um português e o espanhol, na ocasião, como tem o Spanish, né, que é a mistura do inglês com o espanhol, do inglês com o português. Esses fenômenos linguísticos ocorrem em região de fronteira. Por exemplo, lá no México, que faz fronteira com os Estados Unidos, tem esse fenômeno também por essas constantes trocas. Vamos dar continuidade aqui, slide na tela.
Então, o conceito aí, já falei para vocês, uma forma híbrida de comunicação, ou seja, você utilizar pedaços de uma língua na outra, ou misturas linguísticas ali, no caso, palavras, você troca o final, ou a pronúncia dela, né? Por exemplo, o e la e, que são letras, são vocábulos cerrados em espanhol, se habla em portunhol abierta, por exemplo. Carro, que sería carro, o entonces una vogal, otra vogal que es abierta, o A, ejemplo. Y en portugués a veces tenemos an, que es una forma de hablar de A cerrado. En español el A siempre abierto, pero en la región de frontera a veces se dice la letra A de manera cerrada en español. Ejemplo, mi nombre. Daniel, en español Daniel, porque la A es siempre abierta. Pero se fue a hablar en portuñol, se dice Daniel, Daniel. Es común en Cobija se dice Daniel, o sea, no es correcto en la habla formal, ya de la Real Academia del Español. Pero es una variación lingüística, una variación de la región de frontera. Então, ela ocorre principalmente aí, que é a ponte da amizade, né, que liga Cobija à Brasileia, e elas ocorrem principalmente nas interações cotidianas entre os dois povos, principalmente nas relações comerciais. Ali em Cobija, para quem já foi, sabe que existem muitas lojas, né, muitas tendas. É um local de constante, você vai para comprar, vai fazer relações comerciais. Então as pessoas do Brasil, elas atravessam para comprar lá porque muitas das vezes os produtos saem mais barato. Por questão do câmbio, da moeda, lá se usa o boliviano, que se converte em real, o real está valendo mais do que o boliviano. Então geralmente o real, ele, muitas das vezes, né, dependendo do dólar também, ele tem um poder de compra melhor do que no Brasil. Tá bom? Continuando aqui, slide na tela. E aí algumas características do portunhol fronteiriço. Aí eu já havia falado, a hibridação linguística, que é essa constante troca. Não é uma língua formal, claro, porque a língua formal da língua espanhola segue a Real Academia da Língua Espanhola, porém é uma mescla espontânea. Ela varia de acordo com o contexto. Então o portunhol, que ele é utilizado na região de Brasileia e de Bolívia, por exemplo, de Cobija, ou de Assis Brasil com Inhapare, ele não é o mesmo utilizado, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul com Riviera, ou de Cáceres do Mato Grosso com Cáceres do Paraguai, com a cidade Cáceres do Mato Grosso com a fronteira do Paraguai. Então são fenômenos que ocorrem de maneira distinta, ele vai depender sempre desse contexto. Tá bom? Tem um uso funcional, ou seja, se utiliza como uma fonte objetiva para se negociar, relações comerciais, relações acadêmicas. Tem muitas faculdades na Bolívia de medicina, muitos acreanos aqui, eles mandam os filhos para lá para estudar, porque a mensalidade é mais barata, tá bom? A dominância brasileira, ou seja, se observa que na Cobija, observa a maior presença do portunhol do lado brasileiro. Os brasileiros, eles têm mais dificuldade em utilizar o espanhol de maneira formal. Perdão, até eu ia falar incorreto, mas não tem incorreta, tá bom? De maneira formal. Eles têm mais dificuldade, os brasileiros. Por conta da nossa própria língua, que já tem muitas regras, já é uma língua complicada de se falar, de se escrever. Aí você assimila esses conhecimentos do espanhol, acaba que prejudica mais... Prejudica não, né? Acaba que ocorre com mais frequência do lado brasileiro, com os brasileiros, tá bom? Por conta do português. Já os bolivianos, no caso ali da região de Cobija, a gente pode perceber quando vai lá, que eles falam-se o espanhol quando eles querem falar, quando eles estão falando entre eles usam um espanhol formal. Agora, quando eles estão falando conosco, para facilitar a compreensão, eles utilizam no portunhol. Já percebi isso. Entre eles conversam aquele espanhol bem dinâmico, bem fluente, mas quando nós vamos conversar com eles utilizam um espanhol mais portunhol, tá bom? Continuando aqui,
Aí nós temos alguns aspectos socioculturais, relações hegemônicas, né, que essa questão do portunhol também, ele traz um reflexo das dinâmicas de poder, né, essa questão entre brasileiros e bolivianos, a questão histórica, o processo de anexação do Acre, por exemplo, o Acre, ele era pertencente à Bolívia, o século XX, XXI, final do século XIX, teve todo esse processo de anexação e de ocupação aí, e é um dos motivos também que gerou o portunhol, porque até então, aqui, desde que Acre é Acre, sempre viveu brasileiros, na verdade, a Bolívia só foi se dar conta que era deles quando tinha brasileiro nessa região, especialmente os advindos do Nordeste. Então aí começou-se essas trocas, né? Primeiramente, aí começou-se a instalar províncias bolivianas aqui, colocaram guarda militar, enfim, já começou aí as primeiras relações linguísticas entre esses dois povos, entre a Bolívia e o Brasil. Continuando aqui, slide na tela, aí a questão da interculturalidade, né? O portunhol ele facilita justamente esse diálogo, porque os brasileiros eles têm dificuldade em compreender um espanhol mais raiz, mais fluente. Quando a pessoa é muito fluente, ela usa assim a língua de maneira dinâmica e usual, muitas das vezes pela própria tonalidade. O espanhol ele tem variações entre os países da fala hispanohablante, ele também gera um pouco de confusão para entender, né? Ele chama, o espanhol é muito rápido, eu não estou entendendo. Se eles falar devagarzinho, eu entendo. Realmente, mas esse falar devagarzinho já é uma forma de adequar o espanhol à pessoa que não compreende o espanhol da sua maneira nativa. Porque o espanhol mesmo, a língua espanhola, ela é uma língua dinâmica, ela é falada de uma forma vibrante, rápida, né? E dependendo de país aí, de país para país, essa rapidez ela é maior ainda. Então, essa adaptação de falar mais despacito é devagar, tá bom? Despacito. Então, se você fala mais devagar, você já está adequando, já é uma espécie de portunhol também. Continuando, aqui alguns exemplos. Por exemplo, o brasileiro chega lá, aí ele quer fazer algumas adequações na língua espanhola, né? Ele quer inventar. Por exemplo, aí ele tem aqueles câmbios de irregularidade na língua espanhola, que quando você se troca a letra O por E, ou a letra E por IE, aí o brasileiro acha que ele pode chegar adaptando e adequando. Nesse exemplo aqui. Hola, que bello cuerpo que usted está tomando café, que bello cuerpo. Mas cuerpo não existe na língua espanhola. Aí ele fala, cuerpo? Porque a palavra cuerpo em espanhol é vaso, e vaso para nós já é outro, não é um copo, é um recipiente maior que você coloca água, mais uma vasilha maior. E vaso é copo em espanhol, então a palavra certa é vaso. Então, cuerpo é um exemplo de portunhol. Outro exemplo aqui. Quanto custa uma garrafa de xarope? Aqui, né? Quanto custa uma garrafa de xarope? Uma garrafa em espanhol não é garrafa, né? E aqui a outra pessoa responde, 120 reais. Onde está o portunhol aqui? No emprego dessa letra Y, que lá em espanhol é IE. Então, o correto aqui seria botelha, porque é como se diz garrafa em espanhol. Quanto custa uma botelha de xarope? Então, usar a palavra garrafa é portunhol, está adequando aqui. E aqui, 120 reais, espanhol, uso formal, não tem essa IE, porque nas regras dos numerais, se percebe que só utiliza a letra E entre a unidade e a dezena, e não nunca entre a dezena e a centena. Não existe essa conjunção entre dezena e centena, só entre unidade e dezena e a partir do número 31. Então, entre 120 reais. Outro exemplo aqui. Hola, que haces? Ou seja, o que você está fazendo? Hola, estou enrugando com mi peão. Peão, geralmente as palavras que terminam em ão no português, em espanhol é on. É verdade, professor? Sim, tem vários exemplos que terminam, por exemplo, caminhão, caminhão. Aí acha que isso vale para tudo, né? Aplica para tudo. E nessa casa aqui não se aplica. Não é porque é peão, é peão, tá bom? Então, observe a maneira correta, é trompo, nada a ver com on. Mas, eu tô aprendendo espanhol, aprendi que é on, então vou aplicar para tudo. Não é assim. Então, olha, estou enrugando como trompo, que é peão em espanhol. Aqui outro exemplo.
Vamos ao cine el viernes, ou seja, vamos ao cinema na sexta. Graças por invitar-me, graças por me convidar, pero não puedo. Aí é outro exemplo. Né? O verbo poder, que no espanhol a gente fala eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Aí quando eu não quero ir a algum lugar, eu falo eu não posso. É um verbo irregular. Aí, não posso, aí é a mesma coisa. Vou também cambiar o O por o E. Não posso. Aí não existe, né? Você está forçando. É outro exemplo de portunhol. É puedo. Graças por invitar-me, pero não puedo. Tá bom? Diferente do português, até mais simples. Porque eu não entendo no português se o verbo é o verbo poder. Quando você coloca na primeira pessoa, eu posso. Se é poder. No espanhol não, mantenha o radical do verbo, se é poder, eu puedo. Até mais simples de entender. Então vamos aqui às nossas atividades. Questão de número 1 na tela. O que caracteriza o portunhol falado na fronteira entre Brasil e Bolívia? É uma língua oficial reconhecida pelos dois países? Não é uma língua oficial, já vimos que é uma variação do espanhol. É uma mistura espontânea entre português e espanhol usada em contextos informais? Provavelmente. É um dialeto boliviano ensinado em escolas? Dialeto não. Dialetos são as línguas indígenas, geralmente. É uma variação do espanhol? Até é, mas com influência indígena? Aí, no caso, nós vimos que a relação é entre comércio entre Brasil e Bolívia e não necessariamente com a influência indígena. É uma forma de comunicação formal usada em documentos públicos? Não é formal, é informal. Então, a nossa resposta aí, letra B. Questão de número 2. Em que tipo de situações o portunhol é mais utilizado? Em discursos políticos e cerimônias oficiais? Não, porque falamos que é em situações cotidianas e informais. Em aulas de espanhol na escola pública? Jamais, né? A não ser como um fenômeno de hibridismo, porém não necessariamente as variações do portunhol em si. Em interações comerciais e relações informais na fronteira? Provavelmente. Em traduções literárias? Tampouco. Em programa de televisão bilíngues? Não. Nossa resposta aí, letra C. Questão de número 3. Qual é uma percepção comum sobre o uso do portunhol em ambientes formais? Aí aqui, pessoal, nós temos que lembrar lá do início da aula, lembra que eu falei para vocês que o espanhol, dentro de um contexto formal, ele é muitas das vezes percebido como um espanhol incorreto, é falado da maneira errada. Lembra, eu falei que existe esse senso comum de dizer que o portunhol é errado. Mas nós já falamos aqui que, na verdade, o que ocorre é um fenômeno híbrido, ou seja, uma língua em comunicação com a outra que acarreta esse fenômeno. E não necessariamente podemos dizer que isso é um espanhol errado, porque pertence a uma cultura. Dizer que é errado, nós estamos praticamente acabando e nós estamos sendo preconceituosos com esse fenômeno, com essas pessoas que vivem na região de fronteira, fazendo essas constantes relações e trocas comerciais principalmente, tá bom? Então, mas geralmente, realmente, dentro dos contextos formais, ela é percebido como um código inadequado. É o que diz aqui a nossa letra D, ó, é percebido como um código incorreto. Então, realmente acontece isso, tá bom? Questão de número 4. Qual das cidades abaixo não faz parte da região onde o portunhol é amplamente utilizado? Mostrando lá no Google Earth, né? Brasileia fazendo fronteira ali, tá correto. Epitaciolândia também faz fronteira com a Cobija ali, Bolívia, correto. A própria Cobija, que faz fronteira com o Brasil. Aí, Assis Brasil, que faz fronteira com Inhapare, mostrei lá no Google Earth. Agora temos Rio Branco. O Rio Branco, galera, nós não temos a presença aqui, né, não é uma região de fronteira, nós somos a capital do Acre. E o portunhol geralmente não acontece aqui, não é amplamente, vale ressaltar, amplamente, porque ali no Camelô, que a gente chama, no Aqueri, no shopping Aqueri, no centro, tem algumas lojinhas ali que tem a presença de pessoas hispanohablantes. E de vez em quando ali você utiliza o espanhol, ou o próprio fenômeno, os venezuelanos, que são um povo que estão aqui presente na capital Rio Branco, mas não é amplamente utilizado como na região de fronteira. Então, por isso que a gente diz que ocorre na região de fronteira, tá bom? Então, o Rio Branco aqui não faz parte dessa região. Qual é uma das funções principais do portunhol na fronteira? Aí aqui tá fácil, né, pessoal? Facilitar o comércio e a interação social.
substituir o português jamais, servir como idioma formal muito menos, prover hegemonia, ou seja, a língua boliviana soberana, muito menos, e ser usado, língua boliviana não, língua espanhola, tá, pessoal? Perdão. Ser usado exclusivamente em eventos culturais, não, exclusivamente não. Questão de número 6. Por que o portunhol é considerado uma ferramenta intercultural? Porque elimina completamente as diferenças culturais? Não, cada um tem sua cultura. Porque promove diálogo? Sim, né? Facilita a comunicação. E ensinado formalmente não, substitui o espanhol não, e reconhecido patrimônio cultural também não. Então, nossa resposta aqui, letra B. Última questão aqui, qual das razões históricas que influenciam o uso do portunhol na fronteira? A presença de turistas estrangeiros na região? Não, na verdade, quem mora em Brasília, quem mora na Bolívia, mora na Bolívia. E é entre aqueles dois povos que estudam ou trabalham, tá bom? A disputa histórica pela posse do Acre é realmente uma razão histórica que influenciou. Falei também no processo de anexação e de ocupação do Acre que se originou esse fenômeno do espanhol, tá bom? Finalizando aqui nossa aula, um apanhado geral que foi trabalhado na aula de hoje. Falamos do conceito do portunhol, que é uma forma híbrida de comunicação, que ocorre especialmente na região de fronteira, aqui no nosso contexto do Acre com Bolívia e Peru, tá? Falamos das características, mistura espontânea, usada em contexto especialmente das relações comerciais e informais, e apresenta maior presença no lado boliviano e com maior utilização na língua pelos brasileiros, né, porque tem dificuldade nessa questão de interpretar o espanhol, e do lado boliviano é porque lá que estão as lojas, tá bom? Os aspectos culturais, falamos das relações de poder, a interculturalidade desses dois povos e a memória histórica do processo de anexação do Acre ao Brasil aí, né? E trouxemos alguns exemplos linguísticos lá naqueles diálogos, né? No pueso, cuepo, entre outros. Então é isso, finalizamos aqui nossa aula, continue estudando. Hasta luego!